Olá, está começando mais um Diz Aí. Hoje temos aqui a convidada Helena Grilo, que é jornalista e ex-aluna da Veiga de Almeida, do curso de jornalismo, e está lançando o livro A Menina e a Ditadura. Eu sou Eloá Custódio. Bem-vinda, Helena. Obrigado pela essa oportunidade de estar aqui, de estar podendo falar. Eu acho que a Rádio Uva, todos esses projetos aqui da Veiga, eu acho muito interessante, muito legal da parte dos alunos, sempre estar construindo o próprio espaço. Eu acho isso muito interessante porque dá muita oportunidade, tanto que eu comecei aqui na TV Uva como produção e isso é muito bom para a experiência dos alunos e é um prazer estar aqui. Helena, você se formou em jornalismo há pouco tempo. Você está lançando um livro, A Menina e a Ditadura. E como que foi escrever um livro durante a graduação? Então, eu já tinha mais ou menos um começo e um final desse livro. E só faltava o meio, o pensar do meio, chegar de um ponto ao outro. E a faculdade, ela não atrapalhou no sentido de horário, nem nada assim. Ela contribuiu conforme o que a gente estudava, a questão da censura, a questão da época da ditadura militar, o impacto que ela era para a comunicação social, para o jornalismo. Então, foi uma coisa que contribuiu muito porque eu me aprofundei nesse tema e eu quis falar não de uma perspectiva do jornalismo, mas sim de uma perspectiva da inocência, da própria criança, que é a protagonista do livro, a Alice, que ela cresce na época da ditadura militar, mas ela não percebe que ela está numa ditadura e ela só percebe coisas sutis, como não ter liberdade para brincar a hora que ela quiser, de falar a hora que ela quiser, de ver o pai que desaparece no início do livro. E ela acaba indo morar com o padrinho da mãe dela, que é um militar, e ela percebe muito essa diferença gritante entre a criação do pai, que era uma coisa mais livre, uma coisa mais que dava mais liberdade para ela de falar, de se expressar, e vai morar com um militar que tem essa rigidez, essa disciplina extrema, tanto que ela não tem, ela percebe isso e à medida que ela vai crescendo, ela vai notando que provavelmente foi isso que aconteceu pelo pai ter desaparecido. Você falou que a faculdade ela não te atrapalhou nesse processo de criação, muito pelo contrário, ela te ajudou, deu uma contribuição. Em que a faculdade te ajudou, por exemplo, na escolha do tema? Por que abordar a censura e a democracia e por que também de escolher fazer isso? Porque você, enquanto jornalista, poderia ter escolhido fazer isso de forma muito direta, informativa, assim como a gente faz no jornalismo. Por que escolher e justamente na contramão dessa técnica, dessa forma de dar informação e por que esse tema? Porque nós temos atualmente um público muito grande de livros infanto-juvenis. Muitos desses jovens, eles consomem os livros de fantasia, de aventura. E o meu livro, ele tem essa linguagem. Ele tem uma linguagem leve, uma linguagem que não é pesada. Então eu quero que todos possam ler e possam refletir sobre o que era a ditadura e o que é democracia hoje. Sem ser jornalista. Não precisa ser jornalista para ler esse livro. Não precisa ser jornalista para entender qual foi o impacto daquela época, principalmente na vida das crianças. Tanto que hoje, muitos adultos, muitos avós, muitos pais acreditam que foi uma época boa por ser mais seguro, por ter mais segurança, mas ainda assim eles não perceberam, porque é muito sutil, o sentido de eles não poderem se expressar. Eles achavam que por estar numa situação cômoda, eles sempre iam ficar assim, mas não era a situação de todos. Professores, jornalistas, muitos não tinham essa oportunidade. Tanto que eu trago o pai da Alice como um jornalista que desaparece logo no início, como uma... É todo o mistério do livro. É todo o mistério de que ela vai tentar descobrir o que aconteceu com ele. E foi a realidade de muitas famílias naquela época. De familiares que desapareceram, estudantes universitários, de professores, de jornalistas, de pessoas que simplesmente, só porque não concordavam, elas foram excluídas daquela sociedade, para não serem influências para outras pessoas. O que você, enquanto leitora, quis trazer? Você sentia falta de um livro que fosse, sim, infanto-juvenil, que qualquer pessoa de qualquer idade pudesse ler, mas que trouxesse alguma coisa concreta, como, por exemplo, história? Porque hoje falar da ditadura, do período
de regime militar nada mais é do que lidar com história. Você sentia falta disso, de ter isso próximo, de forma leve, com uma linguagem leve? Sim, porque são muitos os livros infanto-juvenis que eles trazem fantasia, eles trazem aventura, eles trazem romance, mas aí eu percebo que falta, quando eu tô lendo, eu percebo que falta alguma coisa, alguma moral, alguma mensagem que eu possa levar, entendeu? Eu fui crescendo e fui lendo esses livros e pensando, poxa, eu leio um livro de aventura, um livro por prazer, e eu tenho que ler outro de história, que às vezes não é a mesma coisa, e por que eu não posso juntar uma coisa com a outra? Por que eu não posso me informar? Por que eu não posso aprender alguma coisa enquanto eu estou me divertindo? Eu acho que isso que falta para o jovem, eu acho que isso que falta para as crianças. Poder ler alguma coisa e aprender com aquilo. Entender, porque hoje em dia a gente não tem, sabe? O Brasil, ele não tem um museu da ditadura, ele não tem um museu da escravidão, ele não tem um museu que informe a história de que a gente viveu. Algo que foi ruim para a maioria, para muitas pessoas, foi ruim e que não se repita. A gente tem Israel, a gente tem os museus do Holocausto. Tem museus do Holocausto, tem os campos de concentração que mantiveram ali para lembrar o que aconteceu e para mostrar que o que não quer que se repita. Mesma coisa na África do Sul. Tem o museu do Apartheid. Por que no Brasil não tem um museu da ditadura? Não tem um museu da escravidão? A gente tem que ter consciência, não só política, mas uma consciência social. E isso eu acho que as crianças está faltando muito, porque muitas crianças leem hoje em dia, mas é um conteúdo vazio. É uma coisa que você... ele se apaixonou no final e eles ficaram juntos. Fim. Tá bom, mas é divertido, estimula a leitura, sim. Só que o que traz? O que acrescenta? O que constrói na mente? Quase nada. E eu queria que isso... Eu queria que as crianças, os jovens tivessem o que muitas vezes a gente não teve na nossa idade. Entendeu? Uma leitura que acrescentasse na nossa vida, que acrescentasse nossa visão, que mudasse nossa perspectiva, a forma que a gente olha para as pessoas, para as coisas, para a sociedade, para o nosso meio. Você fala de, por exemplo, a falta do museu. De um museu que trate justamente esse período, que assim como você falou, ele de fato beneficiou uns grupos, mas no geral não. E até hoje ele tem o que a gente pode chamar de resquícios em vários setores. Falta o quê? Um reconhecimento maior do poder público em admitir que houve esse período, que ele foi sim prejudicial e que a gente precisa reconhecê-lo, não só dizer que houve, mas reconhecê-lo para que não aconteça novamente. Exatamente isso. Até porque você vê muitos dos nossos museus, até o próprio Museu Histórico Nacional, que acabou sendo queimado, ele tem muitas peças, muitos artigos do exterior. A gente vê egípcio, Grécia. Isso foi influência para o Brasil, claro, mas a gente tem que estudar a nossa própria história. A história indígena, a história da escravidão, a história da era do café com leite, a história da ditadura militar. Toda essa história, isso faz parte de quem a gente é hoje, como política, como cidadão. Toda a nossa formação, a forma com que os nossos avós criaram nossos pais, com que os nossos pais nos criaram e a forma com que nós vamos criar nossos filhos. Então, eu acho que isso é muito importante, porque mesmo quando a história acaba sendo ruim, é bom a gente relembrar para não cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram lá atrás. Porque se a gente não lembra, a história pode se repetir. Sobre a questão das crianças, você vê uma necessidade das crianças terem contato com esses dados históricos, com esses acontecimentos que aconteceram no nosso país. Mas porque você acha que elas só têm contato com esse tipo de coisa de forma muito tardia? Você acha que é muito tarde que as crianças têm contato com esse tipo de coisa? E de forma que não esclareça exatamente o que aconteceu, porque não tem essa questão de uma linguagem que atraia e que faça com que eles entendam. Exatamente, eu acho que é muito tarde. Tanto que quando eles já chegam no ensino médio, a maioria da visão deles, da perspectiva de que lado, de que se foi positivo ou negativo, já está formado, já vem de casa.
E é uma questão histórica, não é uma questão familiar, não é uma questão de religião, não é uma questão disso. É uma questão de conhecimento, de história. É uma coisa que a gente viveu realmente, é muito recente, entendeu? É muito recente, o país é muito recente. Então, eu não tenho por que não ter toda essa perspectiva. Eu acho até que os próprios escritores nacionais, eles escrevem muito sobre coisas de fora, como se, por exemplo, uma época medieval, ou história dos vikings, ou uma terra de fantasia, e eles pedem essa oportunidade, não só da ditadura, mas uma oportunidade de escrever, por exemplo, numa época anterior ou uma época depois. Sabia que existiam muita literatura indígena que ela se perdeu simplesmente por não ter essa valorização. E eu acho isso muito grave mesmo, porque a gente tem que ter a consciência não só de que a nossa própria consciência, mas dessas crianças, porque você vê, com 9 anos, a gente aprende algumas coisas. A gente aprende matemática, a gente aprende sobre português, a língua portuguesa. Agora, por que a gente não aprende sobre uma coisa que foi logo ali? Entendeu? Não precisa ser ideológico, não precisa falar que foi ruim ou foi bom. Explica os fatos. Os fatos. Teve a censura, teve o golpe militar, teve a vigência de presidentes que só foram militar até 85. E foi isso. E explicar, entendeu? Explicar, porque é uma coisa que a gente chega no ensino médio, e no ensino médio a gente tem tanta coisa já formada, a gente já sabe o que quer ser, a gente já sabe qual faculdade vai querer ir, e já faz o Enem, já faz essas provas. E não é uma coisa que a gente tem que decorar só para passar em vestibular. Não é uma coisa que impacta. Uma coisa que impacta o que a gente vive hoje. Porque eu usei esse tema como plano de fundo. Porque era um plano de fundo. As pessoas viviam suas vidas. As pessoas não acordavam de manhã e pensavam, estou na ditadura militar. Ninguém pensava assim. As pessoas acordavam, tomavam café, iam pra rua. Só que elas tinham que levar o quê? Carteira de trabalho. Por quê? Porque se você não tivesse com carteira de trabalho na rua, você ia preso. Mas isso era rotina, entendeu? Era uma parte da vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia. A ditadura não é uma coisa que você acordava e pensava, caramba, ainda estou na ditadura. Quanto tempo falta para isso acabar? Ninguém pensava assim. Todo mundo pensava que era parte da rotina. E se era parte tão importante da vida das pessoas, então por que não falar disso? Nossos avós, alguns concordavam, não porque concordavam, mas simplesmente porque não tinham opinião. Não tinha espaço para ter essa opinião. Não tinha espaço para pensar, eu concordo, eu discordo. Não tinha esse espaço. Então, hoje em dia, a gente precisa não só ter uma linguagem leve, uma coisa divertida, tanto que no meu livro tem muita coisa de humor, tem romance, porque as pessoas viviam. A pessoa não parava porque era ditadura. As pessoas continuavam vivendo. Agora, a forma com que elas viviam, aí dependiam não só delas, dependiam do Estado. Então, isso é de se preocupar, pra gente ver com que não se repita, entendeu? Você fala justamente dessa questão de que as pessoas, por vezes, que esqueciam que estavam numa ditadura. Acredito que no início tenha feito talvez certa diferença para alguns grupos, para outros a diferença foi drástica, que por muitas vezes significava sobrevivência. Porém, assim como você disse, aconteceram algumas mudanças que não foram tão drásticas assim e que eram aceitáveis dentro do contexto em que elas viviam. Isso remete à censura, que era muito forte. É bom lembrar que não foi de tal maneira, porque dessa forma a gente consegue compreender que se houve censura naquela época, as pessoas que sobreviveram a esse período provavelmente não vão ter certas sequelas. Qual a importância de se falar que, por muitas vezes, você está numa falta de liberdade e você não percebe, num momento como esse, de se lançar um livro tão fácil de ter contato, tão acessível, com essa questão, que traga essa questão? Qual a importância disso? Então, a gente não percebe muitas vezes a importância disso. Assim, por exemplo, estamos numa época em que há muito feminicídio, mas nem todo mundo fala disso. Então, vamos comparar uma coisa.
As pessoas continuam vivendo, continuam indo para os seus trabalhos. E muitas pensam assim, nenhuma mulher da minha família morreu. Nenhuma mulher da minha família foi espancada. Nenhuma mulher da minha família sofreu abuso. Então, a sociedade não está tão ruim assim. E continua vivendo. Se você colocar em paralelo, naquela época também era assim. Às vezes, só porque alguém da família não foi preso, não foi mandado para fora do país ou morto, elas achavam que simplesmente estava tudo bem. E você vê hoje, a cada 1 minuto, uma mulher é abusada sexualmente. E mesmo com a mídia falando disso, mesmo com a gente tendo essa liberdade de falar disso hoje, que não tinha na época, nem é todo mundo que se preocupa com isso. Não é todo mundo que acorda e pensa, caramba, eu tinha que mudar de alguma forma isso. Eu tinha que ajudar de alguma forma, contribuir para acabar com a sua violência. Criar meu filho para ele não crescer e se tornar um machista, uma pessoa que abuse, que maltrate, que seja uma pessoa violenta. Não, você cria sua filha para que ela se proteja. Então, é completamente bem parecido, porque a gente está numa sociedade hoje que a gente não percebe. Que as pessoas vão vivendo suas vidas e não percebem o nível de violência que está tendo hoje. Entendeu? Eu não sei quantas, acho que foi 63, foi mais que isso. Já teve 63 feminicídios esse ano, 2019, faz 2 semanas. Faz muito pouco tempo e quantas mulheres já morreram? E você vê que muita gente fala disso, mas é pouca gente ouvindo, entendeu? E naquela época nem se falava, nem se podia. Se você falasse, você já sumia. Então era menos ainda a acessibilidade a essa informação. Então é importante falar disso sim, porque muita gente consome a literatura estrangeira, muita gente consome livros. A gente conhece o quê? Shakespeare, a gente conhece 1000 autores de fora e daqui. A gente conhece quem? Machado de Assis, Thalita Rebouças, quem mais? Você conta nos dedos, umas 10 pessoas. Se você perguntar por aí quantos autores eles conhecem brasileiros, eles vão falar umas 10 pessoas. E isso é preocupante, porque são muitos os livros nacionais. São muitos os autores nacionais. E muita gente com isso na cabeça, com essa ideia. Mas a gente tem uma sociedade que também cria pessoas para terem um bom emprego e não para criarem oportunidades. A gente, estuda, meu filho, estuda para você ter um bom emprego. Mas você não estuda para você ter um próprio negócio, para ser um escritor, para ser um artista. Você não vê esse incentivo. Entende? E tem muitos jovens que têm essa ideia na cabeça, não só disso, tem muitas... as próprias histórias de vida das pessoas que às vezes escrevem num diário e querem, às vezes, até publicar num livro, mas acham essa ideia tão distante, tão irrealista, mas é muito próxima. Se você escrever um livro e aí mandar ele para a Biblioteca Nacional registrar e mandar para e-mails de editoras, com certeza, sendo sua história boa, eles vão responder, eles vão publicar. Não é uma coisa impossível, não é uma coisa que está fora de questão, entendeu? É uma coisa que é acessível, é uma coisa que dá para fazer e a gente não tem essa oportunidade de explicar que está ali. Entendeu? Você pode, sim, muitos jovens têm a própria obra, várias obras até, mais de um livro, e não publicam porque eles veem que não tem, às vezes, um espaço. Tem o quê? 10 autores nacionais que você sabe de cor. Assim, se você perguntar na rua, se você perguntar para as pessoas, às vezes não tem esse conhecimento. Não tem esse hábito de ler literatura nacional. Já tem fixados autores que gostam de fora, John Green, Shakespeare, e acham que isso são os clássicos. Os clássicos estão aqui. Os clássicos ainda não foram publicados. Os clássicos estão na mente de muitos jovens que crescem e acham que não tem oportunidade de fazer isso. Mas só que a gente falta muita gente. Por exemplo, a primeira escola que eu estudei, ela não tinha biblioteca. Não tinha uma biblioteca. Como é que eu lia? Eu atravessava a rua, eu ia para o museu e lá dentro tinha uma biblioteca. Então, falta isso, entendeu? Falta o acesso não só aos escritores novos, como aos leitores que estão procurando mais conhecimento, entendeu? Então, por isso que as escolas são tão importantes,
porque às vezes é o único conhecimento que eles vão ter acesso até chegar no ensino médio, até chegar numa faculdade. Nós somos um país que lê pouco, por isso não diria que escreve pouco, mas reconhece pouco os seus escritores. E acho que vale enfatizar que quando você tem, assim como você falou, poucos escritores reconhecidos no espaço nacional, você tem poucas percepções. Você não consegue ter uma pluralidade de percepções, porque o que Machado de Assis escreveu tem uma percepção, mas o que um outro escritor que escreveu na mesma época que ele vai ter uma outra percepção, e a falta de leitura de nomes diferentes, de pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes, te trazem poucas percepções, poucas análises, e permite que aconteça justamente o que você fala que tem que se evitar, que é repetir o que aconteceu, né, na história. Eu gostaria de agradecer sua presença. A conversa foi ótima. Eu queria, por favor, pedir para você falar sobre o lançamento do seu livro, como as pessoas podem adquirir seu livro, quando vai ser o lançamento, onde. Então, meu livro vai ser lançado no físico no dia 2 de fevereiro, na rua São Cristóvão, 551, ali em São Cristóvão. Vai ser de 9 da manhã às 11 da manhã. Vai ser, eu vou estar lá, vou autografar, vou tirar foto, vou abrir espaço para perguntas. De 9 às 11 da manhã, rua São Cristóvão, 551 em São Cristóvão, vai ser no restaurante Fada Madrinha. O livro, o e-book, ele já está sendo vendido pelo Google Play, pela Apple Store, já está no próprio site. Se você acessar o site da Editora Viseu, já está lá, www.editoraviseu.com.br, você procura lá meu nome, o nome do livro, já está lá. Se você for procurar no Google Play, já vai direto, já acessa, já compra ali o e-book mesmo, está R$ 9,90 o e-book. O livro físico está R$ 33, mas para quem for no lançamento, eu vou fazer um desconto especial, tá? O e-book já está sendo vendido há um tempinho, então se você já quiser comprar antes e ler antes de ir para o lançamento e fazer as perguntas já lendo, já tendo lido, já querer saber sobre o final, querer tirar as dúvidas mesmo, já pode ir lá acessar a Apple Store. Para quem tem um Android, para quem tem um iPhone, pode comprar. Pela Amazon está sendo vendido também, então corre lá, está só R$ 9,90. O livro físico, ele vai ser vendido a partir do lançamento pelo site da editora também. Se você for lá pesquisar meu nome, Helena Grilo Miranda, também no Google, vai já direto no site. Grilo com 2 L's, Helena com H, Helena Grilo Miranda, e a Menina Ditadura já tá lá. Aí acessa, você pode comprar o e-book, o livro físico a partir do dia 2, e no dia 2 de fevereiro eu espero vocês. Tem um evento lá no Facebook, para quem não conseguiu anotar o endereço certinho, tá lá, lançamento, tá no Facebook da Editora Viseu, tá o evento lá do lançamento do livro, e tá todo o endereço, o horário certinho. E para quem quiser ir, dá para ir pegar o metrô, descer na estação de São Cristóvão, você corta pela Quinta da Boa Vista, e depois de umas 4 quadras já tá lá no endereço, na Fada Madrinha. Quem quiser ir de ônibus, eu acho que o 371 passa perto, o 624 acho que deixa na porta, mas quem quiser pesquisar certinho pelo Google, querer achar o endereço, é só ir lá no lançamento, lá no Facebook da editora. Então, repetindo, o lançamento vai ser no dia 2 de fevereiro, na rua São Cristóvão, número 551, em São Cristóvão, de 9 às 11. Qualquer informação está na internet, tem no Facebook, o livro digital tem no Google Play, na App Store, na Amazon e no site da editora, que é, repetindo, www.editoraviseu.com.br, repetindo, www.editoraviseu.com.br. Vou encerrando mais um Diz Aí. Muito obrigada.